Olá, povo de Deus, terça-feira, 20 de agosto de 2024, 20ª semana do Tempo Comum, São Bernardo. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 28, de 1 a 10 e Mateus 19, 23 a 30. Lendo com atenção o profeta Ezequiel, você perceberá que os capítulos de 25 a 32 formam um conjunto que reúnem vários oráculos contra as nações que manifestaram orgulho diante de Javé e foram permanente tentação para Israel se afastar do Senhor seu Deus. O príncipe de Tiro, que tinha abusado de sua soberba, igualando-se a um deus, tinha cedido a essa tentação. O oráculo não deixa de ser um tanto irônico e muito severo ao mesmo tempo. O príncipe, usurpando prerrogativas divinas para si, pretendia o domínio do mar. O texto exalta a sagacidade do príncipe, sua capacidade de acumular riquezas, mas deixa claro que ele não sobreviverá. A expressão morte dos incircuncisos significa morrerás como um pagão qualquer. Essa presunção de querer igualar-se a um Deus, depois de haver acumulado riqueza, é prática usual até nos dias de hoje. Geralmente quem acumula além do necessário para uma vida digna passa a se considerar todo-poderoso e desdenha de todos os limites. Interessante que o texto apela para a morte como um castigo. De verdade, a morte devolve ao Deus presumido a sua dimensão humana. A morte é o que há de mais democrático, pois não escolhe idade, classe social, status, etc. Assim, de nada adianta querer se passar como um Deus no meio dos mortais, pois conhecerá a morte da mesma maneira que qualquer outro. Mateus 19, 23 a 30. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. A questão da riqueza na ótica do Evangelho sempre aparece como um empecilho para a radicalidade do segmento do Evangelho. O jovem rico sentiu isso na pele, pois, convidado por Jesus a dar um passo mais decisivo na sua vida, o peso da sua riqueza o impediu. O rico que dava banquetes, tendo Lázaro à porta, sofreu as consequências de sua insensibilidade com os pobres. Zaqueu nem precisou de qualquer palavra de Jesus para perceber que sua riqueza, fruto de suborno, não combinava com o segmento de Jesus. A expressão
hiperbólica de Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ajuda-nos a entender a dimensão do problema. A segunda parte do nosso texto de hoje mostra o espanto dos discípulos diante da dificuldade de um rico se salvar. Note-se que não era o caso dos discípulos, pois como o mestre, eles viviam na austeridade. Ainda assim perguntaram, quem pode então ser salvo? Jesus deixa claro que a salvação é obra de Deus, a quem tudo é possível. Se vamos confiar somente na nossa capacidade, realmente dá para se espantar como os discípulos. Na terceira parte, Pedro pergunta pela recompensa aos que deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus faz uma promessa escatológica, dizendo-lhe que no dia do julgamento os 12 também serão juízes das 12 tribos de Israel. E aquele que deixa tudo para seguir Jesus perceberá que, na verdade, estará livre frente aos bens da terra e receberá a vida eterna como herança. Já o último versículo é muito comum entre os exegetas de que ele não faz parte dessa perícope, e sim a abertura da perícope seguinte, que traz uma parábola onde os últimos são os primeiros. Ele serve como moldura da parábola do capítulo 20, de 1 a 16. José Antônio Pagola, um exegeta espanhol, descreve, a propósito do nosso texto de hoje, que o dinheiro pode adoecer uma pessoa que não sabe lidar com ele. Ele diz que a enfermidade do dinheiro é silenciosa. Seus sintomas manifestam uma desordem interior da pessoa, mas pouco a pouco podem arruinar a vida inteira do enfermo, roubando-lhe a alegria de viver. Esta enfermidade vai se agravando na medida em que a pessoa vai colocando como objetivo supremo de sua vida o dinheiro. E o que o dinheiro pode dar? É isso. Sem dar-se conta, o enfermo termina reduzindo sua existência a ser reconhecido, admirado por seu dinheiro, pela imposição social, pela posição social que ocupa, ou pelo nível de vida que pôde permitir-se. Então, o dinheiro se transforma pouco a pouco na única coisa importante, algo que se antepõe à ética, ao descanso, à amizade ou ao amor. E a vida termina por arruinar-se na insatisfação constante, na competitividade, na necessidade de ganhar sempre mais. Se a pessoa não sabe deter-se, pouco a pouco irá cedendo a pequenas injustiças, depois às maiores. O que importa é ganhar a todo custo. Chega um momento em que o coração se endurece e a cobiça vai se apoderando da pessoa, embora quase sempre permaneça dissimulada, sob aparências respeitáveis. Chega um momento em que o dinheiro é o senhor da vida de quem o busca de forma tresloucada. Transforma-se num ídolo, ocupando o lugar de Deus. Por isso, Jesus afirma de maneira categórica, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Celebramos hoje São Bernardo, um monge cisterciense, abade do mosteiro de Claraval, homem culto e considerado o último dos chamados santos padres. Escreveu obras de teologia, ascética e espiritualidade. Morreu aos 63 anos de idade em 1153.
Um beijo no seu coração.